Oh, Deus. Aleluias. Amém. Esperando a Jéssica entrar, para que nós possamos aqui iniciar nossa live nessa noite, que tem como um tema Renove a Sua Mente. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Oi, Júlio. Amém, Jéssica. Seja bem-vinda. Desde já quero te agradecer, viu? Te agradecer por esse tempo. É um privilégio estar recebendo vocês. Eu que tenho sido muito abençoado através do curso do Davi. Fui muito abençoado e tenho sido até hoje através das canções, dos hinos, da tua vida. Estava, inclusive, a semana revendo uma das ministrações, resignando o passado, né? Uma das ministrações. Sim. E tenho sido muito abençoado e agradeço, porque é um privilégio realmente ter você aqui. E aí eu queria te deixar livre, desde já, para você ministrar essa palavra poderosa, para que vidas possam ser alcançadas nessa noite. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu já entrei um pouquinho antes, eu já vi você intercedendo, né? Amém. Eu acho que é um tempo muito precioso, que a gente tem que orar mesmo, tem que interceder, temos que orar pelos nossos irmãos, temos que estender o amor de Deus, a graça, a misericórdia dele, através das nossas orações, acolhendo as pessoas que precisam. Eu creio que esse é um tempo importante, que os filhos de Deus, eles precisam se manifestar, né? Amém. Derramando amor e graça, não julgando, não condenando, mas é a hora de acolher, né? A gente precisa fazer esse tipo de acolhimento. É um momento que Amém. muitos de nós precisamos de se identificar, né, com a dor do outro, né? Tem várias pessoas que perderam seus entes, outros estão em hospitais, outros perderam emprego, estão passando, a gente já viu que tem muitas pessoas passando muitas necessidades, né? A questão está havendo uma questão de fome mesmo, né? E esta é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que nós, como filhos de Deus, temos de estender a mão ao outro em oração, em súplicas, no que puder ajudar, ajude, né? Esse é um tempo importante. Eu quero te agradecer, Júlio, Amém. Amém. por ter me convidado. Eu creio que vai ser um tempo muito especial agora. Amém. Vocês que estão vendo, né? Estão entrando aí. Prepara canetinha, papel. A gente vai passar coisas muito importantes, eu acho, coisas muito pontuais para esse momento que estamos vivendo, né? E são coisas importantes que a gente precisa aprender, a gente precisa entender algumas coisas. Eu acho que, assim, quando a gente entende, quando a gente compreende melhor as coisas, quando a gente está mais esclarecido, é muito mais fácil fluir do que quando a gente não entende, né? E eu creio que você já percebeu isso, e eu creio que isso é um dos motivos pelo qual você me chamou aqui. Eu acho que é bem importante isso, né? E que tema, hein? Que tema, Júlio? Renova sua mente, né? Só contando um pouco, Jéssica, quando no início da pandemia, eu realmente não tinha rede social, eu não tinha muita questão de Facebook, Instagram, YouTube, nem pensava nisso, mas o Senhor, ele me incomodou muito no início da pandemia e falou muito ao meu coração, me levando até um texto que os últimos dias serão como os dias de Noé, né? E Mateus lá, e isso me incomodou muito, e falando sobre Hebreus também 11, quando fala lá que Noé, ele construiu a arca para a salvação da minha família, mas para a salvação de outras famílias. E foi quando Deus ministrou algo poderoso no meu coração, para que eu abrisse um canal, e eu disse, meu Deus do céu, eu vou abrir como? Eu sei rede social, sei ser uma pessoa muito de rede social, ninguém vai me escutar, mas o Senhor, ele começou a fazer, testemunhos começaram a vir,
E muitas vezes o Senhor ele Uau! só quer isso de nós, né? Só quer que a gente se levante verdadeiramente. E aí eu me É isso. inscrevi no curso do Davi, comecei a ser abençoado também com palavras. Glória a E Deus. realmente o meu ministério tem sido abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu tenho dito, eis-me aqui, Senhor. Faz como tu queres, da forma que Aleluia. tu queres. E tenho me levantado nesse tempo, né? E eu creio que todos nós cristãos temos que fazer isso, né? É uma obrigação nossa, trazer uma palavra de bênção, não ser um É profeta do caos, mas ser um profeta no caos, né? isso aí, Trazendo Júlio. É isso esperança, aí. né? É isso E é aí. isso que eu tenho feito. Amém? Amém. Uau, que bênção, que coisa linda, sabe? A gente, no reino de Deus, a gente se encontrar, a gente saber o nosso lugar no reino de Deus e estendendo esse amor, estendendo a misericórdia. Isso é tremendo. Isso é tremendo, Amém. porque isso transforma as vidas. É isso que faz as pessoas mudarem, transformarem. E as pessoas, elas são alcançadas por Deus através do amor, né? E esse Amém. tema, para mim, foi incrível, né? É um tema que é super atual e tem muita coisa para a gente aprender aqui, gente. Eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer, terminar tudo nessa live, mas olha, tem coisas muito especiais aqui. Pega caderno, pega caneta, porque o que eu vou dar para vocês é super importante e é para a vida toda. E eu não vou Amém. cobrar coisa que as pessoas passam tempos fazendo terapia para aprender, para entender. Eu vou te dar, vou passar para vocês e vocês não vão precisar pagar nada. Mas vai ter muita Bíblia também. Isso aqui é Amém. legal. Vamos atrelar, vamos pegar uma ferramenta da psicologia que é muito importante, tá? Porque ela vai mostrar para você como é que você funciona, como é que você vê o mundo, como é que é tudo isso, né? E como é que a gente pode atrelar isso à palavra de Deus? Como é que é esse negócio, né? E aí eu vou te passar isso. E aí pega a Bíblia, papel, caneta, que a gente já vai começar, né? Então Amém. vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Eu acho que é interessante a questão de renovar a sua mente. É interessante porque antes da gente falar o que é renovar a mente, a gente precisa entender o que é a mente. Não é, Júlia? Você concorda comigo? O Sim. que é a mente? Tá? Que lugar que é esse? Que campo é esse? Né? Como que ela funciona? Como que ela funciona? O que é isso? Para depois você entender como que você pode renovar a sua mente, né? E interessante que a mente ela é pauta assim de muitas discussões, né? Na área da ciência, na área da psicologia, a neurociência tem descoberto coisas incríveis sobre a mente, porque estudar o corpo é uma coisa. Você vê o coração, você vê né, os órgãos dentro, você vê o fígado, você vê tudo isso. E agora com os aparelhos que tem, as máquinas, né, ultrassom, né, e outros sofisticados, que dá para ver. Mas ainda sobre a mente é bem complicado ainda, mas e esses estudos são de muito tempo atrás, que os filósofos já começaram a querer entender sobre a mente, como que ela funciona, como que é. E uma das coisas da mente é bem interessante que o que está no campo da mente? O que está no campo da mente? Ela vem com todas as questões intelectuais, tá? Mente é o lugar da imaginação. É o lugar da imaginação, é o lugar da criação, é o lugar dos desejos, é o lugar das vontades, né? É o lugar do raciocínio lógico, é o lugar do raciocínio complexo. A mente também ela trabalha com raciocínio focal, tá? Então tudo isso ele está englobando a mente, tá? Tudo isso tem a ver com a mente, que é as faculdades intelectual do homem. Só que assim, aí a gente fala, a mente é razão. Mas a gente tem que entender uma coisa. Nós não somos só razão, né? Isso você já sabe. Agora, como é que acontece dentro da gente? Como é que as coisas acontecem dentro da gente, tá?
Porque assim, ó, a gente não pode, infelizmente, separar razão e mente. É muito complicado, porque nós somos um ser íntegros, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E Deus é um Deus emocional. Deus tem emoções, né? E isso foi manifesto em Jesus, né? Jesus, ele chorou. Jesus, ele manifestou as emoções dele. E como é que isso funciona? Bom, a gente já entendeu um pouquinho o que é a mente, tá? Mas não é só isso, tá? Agora vamos entender como é que é um bolo, né? A gente é um ser complexo. O ser humano é um ser complexo. Mas como é que isso funciona? Como é que essa mente funciona? Como é que se dá esse negócio? Ah, nós temos também as questões das nossas emoções e nossos sentimentos. As nossas emoções e nossos sentimentos, ela passa pelo nosso corpo. Ela passa pelo nosso corpo através da visão, do olfato, dos órgãos dos sentidos, né? Visão, paladar, olfato, audição, tato. E interessante que na área da psicologia a gente também descobre, né? Eu acho que também é novidade também para algumas pessoas, não é? Mas a gente descobre, Júlio, que a pele é o maior órgão do sentido do ser humano. Você sabia disso? Não. Sim, é a pele. Ah, e tudo que a gente sente, tudo que é. Porque a gente absorve do externo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para não ficar muito complicado. Por exemplo, aquele bolo da sua avó, aquela comida da sua avó. Pensa na comida da tua avó. Se alguém teve alguma experiência boa com a comida da avó, tá? Aquela comida da avó, eu consigo lembrar daquele momento, eu consigo lembrar daquele gosto. Tem um bolo da minha avó, tem um bolo da minha avó, um bolo de laranja, que até hoje eu pergunto para minha mãe, né? Que eu também sou conterrânea também, eu estou em Londrina, gente, eu moro em Londrina há 26, 27 anos, mais ou menos isso, né? E, mas eu sou natural de Pernambuco, né? Eu nasci em Recife, né? E fui morar numa cidade perto, cidade do Cabo de Santo Agostinho. E eu tinha uma avó, ela morava no sítio, e ela fazia um bolo de laranja. Até hoje eu quero esse bolo de laranja, eu não consigo fazer igual, né? Minha mãe já passou a receita 1000 vezes para mim, eu não consigo fazer igual. Mas aquele gosto, aquela coisa está na minha boca, eu era uma criança. Viu como construiu dentro de mim as emoções? Pelo meu paladar. Tá? Eu senti o gosto do bolo, aquilo ficou guardado na memória. Nós temos mecanismo que quando a gente tem experiências, a gente passa por algumas experiências, tá? Que essas experiências nós temos memória, né? Ela vai guardando na nossa memória. O órgão do sentido, por exemplo, o meu paladar, ele transmitiu uma mensagem para o meu cérebro. Você olha, esse é o bolo da avó. Esse é o gostoso bolo da avó. Maravilhoso bolo da avó. Aquilo ficou armazenado na minha mente. Ficou guardado na minha mente. Tá? Aí eu já tenho uma marca ali. Tá? Eu já tenho eu não gosto muito de usar essa expressão porque fica muito mecânico, mas eu acho que de forma didática dá para as pessoas entendem melhor. É como se fosse a gente vai guardando dados. Aquilo ali ficou arquivado, que foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo. Aquilo ficou arquivado da minha avó. Tá? E até hoje eu lembro disso. Da mesma São forma, são experiências, as né? outras. Experiências, né? Que a gente vive, que acaba sendo. Uhum. Da mesma forma, outras experiências que as pessoas têm, e para elas são experiências muito negativas, e essa experiência elas vão ficar assim na memória. Elas vão ficar guardadas na memória. E ao longo do crescimento, a partir do momento que a pessoa vai crescendo, ela vai desenvolvendo, todas essas experiências, elas vão fazendo parte da tua personalidade.
vai fazendo parte da tua identidade, de quem você é. A visão que você aprende de mundo, de como você vê o mundo e de como você vê a si mesmo. Você tem esse aprendizado por causa das experiências que você passa. Então, você começa a ver você mesmo de acordo com aquelas experiências que você tem, tá? E ver o mundo. E é nessas experiências, tá? São nessas experiências que a nossa identidade, ela é formada. O ambiente que você vive, tá? As pessoas que vivem ao teu redor, o que o pai, o que a mãe fala da criança. Então, tudo isso vai formar a tua personalidade, vai fazer com que você entenda as coisas do jeito que você entende hoje. Beleza? Então, quando a gente fala da mente, não é somente razão, aquela coisa que vai ser separada, mas está tudo junto e misturado. É complicado, mas é por aí que a coisa vai andando, tá? Então, eu sou o que sou por causa das minhas experiências, de tudo que eu vivi, da minha vida, da minha infância, né? Então, tem muitas coisas que eu falo, faz sentido para mim. E tem outras coisas que outras pessoas falam, não vão fazer sentido para mim. Porque ele aprendeu de um jeito e eu aprendi de outro, né? Então, a minha identidade é construída nesse campo. É construída aí, tá? E é nela que fica os registros de memória. Ok? Amém. É assim que a mente funciona. A mente, ela funciona assim. Agora, ela é uma fábrica de pensamentos, tá? É na mente onde os pensamentos, onde tudo acontece, né? E ela não é apenas razão, ela tem emoção também, tá? E é onde está tudo lá. É na nossa mente. Agora, um exemplo legal que eu queria dar é sobre a questão do que nós estamos passando hoje. Existem estatísticas, né? E a gente vê nos noticiários, né, que o aumento de pessoas com questões emocionais, tipo ansiedade, pânico, tá? Tá acontecendo de uma forma assim muito alta. As pessoas ela têm entrado numa crise de ansiedade, de pânico, né? Pânico, né? Elas estão sofrendo com essas coisas. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo tem gerado isso nas pessoas. Agora, vamos lá. Por que o pânico? Tá? Por que as pessoas têm tido tanto medo, têm tido tanta ansiedade? Tá? Vamos pegar primeiro o que é o pânico? Na verdade, o pânico, ele é o medo de algo irreal. Tá? Não é o medo palpável. Mas aí eu pergunto, e eu, que atendo pessoas, eu posso sentir isso na vida da pessoa, porque as pessoas, para elas, é real, e o corpo responde. Por exemplo, chega pessoas que ela está tendo uma crise de pânico muito grande, tem pessoas que começam, eu não sei, alguém já teve uma crise de pânico aí? Se quiser falar, por exemplo, o Tem gente coração falando aí está que batendo muito forte. sim. Tinha É gente que tinha falado aí que verdade. sim, já. Tá sentindo muito medo, nunca teve tanto medo, mas nesse tempo tá sentindo muito medo. Aham. O pânico, o corpo, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico, Júlia, é tão sério. Porque se você for ler o que é pânico, eu vou explicar daqui a pouco o que é pânico de uma forma mais clara para vocês, mas no grosso, no modo geral, né, de forma mais assim, geral de falar, ela é um medo irreal, isso é um medo que não existe. Mas a pessoa sente, o corpo dela responde. Ela soa, o coração dela bate muito forte, ela dá uma,
sabe, parece que falta de ar, entende? E eu já vi alguém tendo crise de pânico na minha sala. Eu já vi, né? Então, eu tive que ajudar essa pessoa a fazer uma técnica de respiração. A janela já estava aberta, mas eu abri a porta, vamos sair um pouco, né? Fui para fora, né, com essa pessoa, a gente ficou um pouco ao ar livre, mandei a pessoa respirar, ela foi respirando, foi acalmando, e graças a Deus passou, e nós conseguimos voltar a conversar. E por que é real, tão real para as pessoas? E olha, gente, a questão da depressão, a questão do pânico, da ansiedade, ai, é besteira, ai, é frescurinha do fulano. Não é, isso não é, tá? E você vai saber por que não é verdade, tá? Alguém está falando que está em tratamento, e você pode confirmar para mim, é verdade, não é? Para você é real, não é? Né? Então, é verdade. Só que a pergunta qual é a origem da palavra pânico? Tá? A origem da palavra pânico, ela vem do grego, que é panikos, ikos, que significa medo do deus Pan. Quem era o deus Pan? Deus Pan, eu acho que muitos já, se eu falar, você vai perceber, é o fauno. Sabe do fauno? De Nárnia? Quem assistiu Nárnia? Tá, é aquele da flautinha. Sabe? Que ficava com a música dele, ele hipnotizava as pessoas, tá? Com a intenção de fazer o mal, principalmente as moças. Então, naquela época, existia isso, né? Ele é da cultura grega, né? Da mitologia grega, né? Então, esse Deus Pan, ele realmente tacava o terror no povo. O povo tinha um medo dele horrível. Agora, veja como que era séria essa questão. Agora sim, olha como é importante nós entendermos, eu estou usando nada da psicologia, mas eu já vou trabalhar um pouco a Bíblia para a gente ver que isso é incrível, vocês nem vão acreditar o que eu descobri. Dentro dessa mitologia e esse Deus, né, que as pessoas tinham muito medo, a gente vai voltar um pouquinho para os tempos de Jesus, tá? Esse fauno, que a gente chama que é fauno, né? Em Mateus 16, do 13 ao 19, tá? Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Mas Jesus estava num lugar chamado Cesareia de Filipe, tá? Existiam dois, né? Que era uma marítima e essa é outra cidade, Cesareia de Filipe. Jesus estava neste lugar. E neste lugar, quem já foi para Israel vai saber do que eu estou falando, né? E neste lugar existia um lugar chamado Portas do Inferno. E neste lugar foi um lugar onde Jesus estava, tá? E é onde se passa essa história, onde Mateus registra essa história, nos evangelhos, né? Mas em Mateus é incrível, eu vou ler com você, pega a Bíblia, entra lá em Mateus. Vamos entrar em Mateus, vamos correr, porque senão a gente não vai ter tempo. Vamos lá. Entra lá em Mateus 16, eu vou ler para vocês, olha que coisa incrível. Mateus 16, do 13 ao 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João, tá. Vamos lá, vamos pular um pouquinho. 16. Respondeu Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo,
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Olha como era real, a ponto de Jesus levar os discípulos para aquele, eles estavam lá nesse lugar, tá? E neste lugar, Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Porque ali tinha deuses, ali tinha templos, deuses, e neste lugar que o povo tinha medo do Deus Pan, era porque ele era temido, porque ele fazia mal para as pessoas. E, infelizmente, havia sacrifícios de animais, sacrifícios humanos e principalmente, Júlio, de moças. E principalmente de moças. Né? Então, o povo vivia aterrorizado. E existia várias identidades ali. Tá? E Jesus pergunta para eles: quem dizem que eu sou? Olha onde eu vou chegar. E a outra situação é que quando Pedro responde, ele diz, aí Pedro, ele ouve uma resposta de Jesus, né? Porque ele disse sobre Jesus, ele falou sobre a identidade de Jesus. Ele disse quem Jesus era, que ele era filho do Deus vivo. Aí, Jesus responde para ele: também eu te digo que as portas eu edificarei, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, ele estava dizendo, pedra, sobre você, sobre a igreja. A palavra do Senhor fala que nós somos pedras vivas. Então, Jesus estava falando sobre mim e sobre você. Amém. Jesus já estava trazendo uma identidade sobre mim e sobre você. Olha, você é pedra. Eu sou pedra. Você é pedra, Júlio. Você que está aí nos assistindo, você é pedra. Tem uma palavra que ele ministra, e é interessante que ele fala assim, o meu gêmeo, ele fala assim que nós não somos tijolos. Nós somos pedras, porque tijolo é tudo igual. Pedra não é. Olha que lindo. E Jesus fez isso conosco. Jesus disse assim, não é que Pedro ia ser, não é nada daquilo que alguns ouvem outras coisas aí. Não é. Jesus estava falando para ele, olha, a tua identidade. Eu vou edificar a minha igreja sobre você. Quem é a igreja de Jesus hoje? Sou eu. É você. É você que está me ouvindo. Você é a igreja de Cristo. A tua identidade é essa. Tá? Então ele já estava direcionando. E ele disse mais ainda. Essa foi a primeira coisa. Deus tratou sobre a identidade. Jesus tratou sobre a identidade de Pedro. Aí a segunda coisa que ele fala, qual que é? Ele fala sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que portas do inferno são essas? Olha, a gente precisa explicar, porque a gente não estava junto com os discípulos naquela época. A gente precisa entender a história, não é? Então, eles viram essas portas do inferno. E ele viu que a coisa é feia, que o negócio é sério. Aí, as portas do inferno. Ele fala de portas. Que portas são essas? A primeira porta do inferno que a gente pode destacar aqui é a nossa mente. É a nossa mente. É onde vai travar a maior batalha espiritual de todos os tempos. É lá na nossa mente. Então, a gente precisa ficar atento ao que está aqui. Tá? Alguém já colocou aqui? Rebeca, colocou já. Minha filha está aqui, gente. Ela já colocou. Tá? Então, a batalha maior que a gente vai passar é na nossa mente. Ela é uma primeira. Tá? Aí, vamos mais à frente. Então, a gente vai voltar um pouquinho agora sobre o medo, sobre o pânico. O medo, ele é um sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma ilusão de uma mentira. É algo que você tomou para si. Uma verdade que você, inconsciente ou conscientemente, você tomou para si que não é verdade.
Isso faz parte da tua autoimagem, da nossa autoimagem. Muitas vezes a gente se acha... deixa eu dar um exemplo bem grosseiro, tá? Bem assim, pra gente, bem assim, nítido assim. Mas uma pessoa, quando ela está sofrendo de uma doença chamada anorexia, ela se olha no espelho e ela se vê gorda. Ela tá pele e osso, mas ela não consegue. Ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Tá? Isso é uma forma bem assim, grosseira de falar, mas quantas vezes eu já não tive uma imagem distorcida de mim mesma? De achar que eu era incapaz, de achar que eu sou burra. Eu tinha isso na cabeça. Olha que coisa horrível. Aí eu achava que eu era burra. Então, a imagem é um sofisma. Isso tudo vem da onde? Formou aqui, eu tive uma experiência lá atrás, tá? Essa experiência lá atrás, tá? Fez com que eu pensasse, então eu sou burra. Então eu não sou inteligente, né? Muitas vezes as pessoas ouvem outros falarem. Olha os órgãos dos sentidos atuando aí, tá? Eu senti isso na pele. A gente não fala assim, né? Eu senti na pele, realmente sentiu mesmo, né? Passou pelos ouvidos, ouviu, aí formou, tá? Uma memória, tá? Anexou uma memória ali. Então, o sofisma é um pensamento, uma ilusão de uma mentira. E isso sobre você e sobre muitas coisas do mundo, que você acha que é aquilo, mas na verdade não é. E aí, voltando para a mente agora, a nossa mente, infelizmente, Satanás, ele se aproveita de toda essa situação, tá? E acontecem as feridas na alma. Tá vendo como que a questão da mente renovada tem muita coisa para a gente trabalhar? Não é simplesmente, tem que ler a Bíblia e ficar lá lendo, tem que ser todo dia, como se fosse um robôzinho. Não, as coisas não é bem assim, não. Não é, não. Tá? Então, a tua mente aprendeu daquele jeito. Só que Satanás, ele se aproveita das experiências, porque, na verdade, meus irmãos, na nossa área de psicologia, toda experiência é uma experiência. Não é uma experiência ruim e nem mal. Depende do jeito que você vê essa experiência. Por exemplo, vamos abrir um parêntese aqui, tá? Não quero me perder onde eu estou. Quando a gente está passando essa situação de pandemia, certo? Tem pessoas que vê a situação e entra em pânico. Já tem outros não. Já está pegando essa situação. Você, Júlio, você pegou essa situação, você falou, não, vou agir. Eu vou montar um canal, eu vou dar uma palavra de conforto, vou ministrar a vida das pessoas. Então, olha a forma como você viu um problema. Olha como que você viu. Alguma coisa lá atrás foi construída em você para que você pensasse hoje desse jeito e não entrasse em pânico. Ok? Amém. Fecha parênteses, tá? Agora, não é porque os outros estão tendo problema que a gente vai dizer não, pelo contrário, é assim como você fez, tá? Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E quando isso acontece? Quanto Satanás faz isso na vida da gente? Desde a infância. Desde a infância. Aquilo que teu pai falou, aquilo que tua mãe falou, bullying na escola, N coisas que pode acontecer. Aí, feridas na alma. Feridas na alma. Falta de perdão, tá? Mágoas, ressentimento, pensamento distorcido de si mesmo. A autoimagem da pessoa fica totalmente, não tem nada a ver. Então, vamos lá. Aí, em Provérbios 23:7, olha como é séria a questão do pensamento,
tá? Distorcido que você tem de você mesmo, tá? Quem tem, né? Olha o que a Bíblia diz sobre a questão do pensamento. Vamos lá, vamos para Provérbios. Provérbios 23, 7. A gente precisa ler, você precisa entender que a própria palavra de Deus já está falando tudo isso. A psicologia só descobriu aquilo que a Bíblia já está ali dizendo. Ou em muitas coisas que a neurociência descobriu, que é coisa que a Bíblia está falando já, né? E o pior é que tem gente falando que a Bíblia precisa de reforma, né? Misericórdia. Né? Esse não entendeu mesmo, né? A palavra. Provérbios 23, mas vida que segue, não é isso que eu quero falar. Vamos lá. Provérbios 23, o 7, fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se eu me imagino que eu sou uma derrotada, que eu sou feia, que eu sou burra, mais tarde eu vou te falar, daqui a pouco, eu estou dando sequência para você entender por que isso acontece. Porque você está só imaginando. Mas a Bíblia diz que quando você imagina, assim é. Assim ele é. Por que assim ele é? Por que acontece isso? A Bíblia já está dizendo, não é isso? Mas a ciência acabou de descobrir. A ciência descobriu. Eu vou te explicar o que é isso aí. Vamos lá. A pessoa, ela pensa e o corpo responde. A pessoa que está com pânico, a pessoa que está com medo, né? Ela responde. Por que ela responde? Por que o corpo dela acontece tudo aquilo? Porque foi construída na mente dela uma verdade, algo que não é verdade. Ela aceita como é verdade. E a maioria das vezes é inconsciente, viu, Júlio? Não tem nem ciência disso. Só sabe que está sentindo. Está sentindo pânico, está sentindo medo, né? O corpo está respondendo sobre aquele medo, né? É inconsciente. Mas ela está aceitando uma verdade, tá? Alguém falou um negócio bem interessante. Você está chamando a existência. A existência. É por aí. O caminho é esse, tá? É por aí. Então, quando a pessoa ela pensa dela sobre isso, deixa eu agitar aqui porque meio que escorregou aqui. Ai, arrumei. Ela vai pensar e o corpo dela vai responder, porque ela aceitou de forma inconsciente, tá? Aquela verdade que não é verdade, é uma mentira. Isso é um sofisma. Começa aqui. Nós temos uma mente muito fértil. Deus nos criou, tá? Deus nos fez pessoas que criam, mentes que criam. Nós somos criativos. Satanás ele não cria nada. Então deixa eu abrir um parêntese bem interessante agora. Uma outra coisa legal, incrível, que você vai dizer, meu Deus, o que é isso? No Jardim do Éden, vamos ver se eu consigo terminar esse negócio. No Jardim do Éden, quando Eva foi tentada, tá? Satanás chegou para ela e ela disse assim, olha, foi assim que Deus disse que é para você comer do fruto? Aí quando ela falou assim, sim, e ela ainda acrescentou ainda, né? Ela ainda acrescentou, né? Ela falou assim, nem toca, não pode comer, além de não comer, nem pode nem tocar. E Deus não falou nada disso. Aí Satanás falou para ela, olha a astúcia dele. Satanás falou para ela assim, se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Interessante que em outros versículos, a gente vê, eu creio que é em Isaías, que Satanás ele diz que ele fala assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem foi criado à imagem e semelhança ao Altíssimo? Nós somos criados. Eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança. E Satanás
Ele quer ser a imagem. Só que o que foi que... Ele não falou isso para Eva. Porque Eva sabia que ela era a imagem e semelhança de Deus. O que ele disse para ela? Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Ora, a gente não precisava conhecer o mal, porque Deus é bom. Amém. Não precisava. A gente precisava conhecer. Isaías 14. Opa, é isso aí, Rebeca. Obrigada. Nós não precisávamos conhecer o mal. Porque nós éramos completos. Eles eram plenos. Eles eram plenos em Deus. Completos em Deus. Daí Satanás é que queria ser semelhante a Deus. Porque ele mesmo, da boca dele, a Bíblia confirma isso. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Porque ele já conhecia, ele já sabia tudo, já conhecia o bem, já conhecia, ele mesmo criou, ele mesmo estava ali com Deus ali. Entende? Amém. Então, olha como é, ele não é criativo. Ele só imita. Entendeu? Então, ele morre de inveja de nós. Ele nos odeia. Então, quem acha? Satanás, ele virou inimigo de carteirinha nossa, querido. Não tem jeito. Ele é nosso inimigo. Já criou uma inimizade aí, né? Gênesis 3 fala sobre isso. Já existe uma inimizade. Então, Satanás, ele se aproveitou de toda essa situação para criar essas coisas na nossa mente, na nossa cabeça. Agora, para você é real o medo, para você é real o pânico, porque todas as tuas emoções e sentimentos passou pelo teu corpo, e imprimiu uma marca ali, tá? Tá anexado na tua memória. É real por conta disso. Agora, como é que a gente vai fazer para... Vamos chegar lá. Uma outra porta do inferno que ele não pode prevalecer. Satanás não pode prevalecer. Você precisa saber disso. Porque a hora que você souber disso, meu irmão, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai mudar. Tá? Você vai mudar de atitude, você vai mudar de vida, você vai ver um mundo diferente, você vai ver... Nossa, o mundo muda. Interessante que a casa da pessoa, a vida da pessoa não vai mudar nada, mas o olhar, a forma como ela vai ver as coisas vai mudar. Amém, Jesus. Amém. Quando você falava aí, Jesse, quando você falava aí sobre essa questão da mente criativa, é algo tremendo, que eu só me lembro do Gênesis 1, né? Quando inicia lá que Deus criou os céus e a terra. Ali ele já mostrava como ele é especialista em criar, trazer à existência algo que não existe e como nós somos, né? Glória a Deus por isso. Como nós somos. Mas pode continuar. Boa. Você falou, como foi que Deus criou o mundo? Ele poderia criar um mundo, estalar um dedo, fazer qualquer coisa. Mas ele criou como? No Gênesis 3, você tem a resposta. Amém. E disse Deus, haja luz. Através da palavra. Amém. Ok? Amém. Vamos chegar lá. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Opa, o caminho é esse. É por aí. É por aí. Pensamento é o momento que nos leva à emoção. Sim. Mas esse negócio de pensamento positivo que faz bem ao coração é bem interessante. É bem interessante, muito interessante. Vamos lá, vamos caminhando. Então, vamos lá. A outra porta é a sua identidade. Amém, Jesus. Essa é uma porta. Meu Deus, Jesus, ele é um homem extremamente... Meu Deus, eu amo Jesus, ele é muito inteligente. Gente, que homem inteligente. Que coisa maravilhosa. E está na Bíblia. Gente, entenda uma coisa. Está na Bíblia. É a sua identidade. É uma porta do inferno. Se você não souber quem você é, se você não souber do que Deus tem a respeito de você, você fica perdido nesse mundo. E aí Satanás, ele vem e ciranda, faz o que quer de você. Vamos prestar atenção nisso.
Quem precisa de reforma é a minha mente que precisa de reforma, que precisa de mudança. Eu preciso. Agora, a gente vai pegar uma carona na psicologia, que ela já percebeu isso. Ela já descobriu isso. Ela vai trabalhar ali, ajudar aquela pessoa na identidade dela, para ela não ter uma mente distorcida de si mesmo. E Jesus já estava ensinando para os discípulos sobre isso. Jesus já estava falando sobre isso. Olha, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua identidade. Amém, Jesus. Né? Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu escrevi que é bem interessante. A questão da mente renovada, ela está na identidade de quem realmente você é. É o seu verdadeiro eu. Quem é o seu verdadeiro eu? Quem é você mesmo de verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Veja bem, nós somos nova. A Bíblia fala que quando a gente recebe Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Então, eu me torno filho de Deus. O meu espírito, ele é automaticamente recriado. O eu é verdadeiro, é o meu espírito recriado em Cristo. Não é esse eu que eu construí, que foi construído desde o meu nascimento, cheio de feridas na alma. Porque uma coisa muito importante a gente saber, gente. Uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui para vocês. Pai vai errar, mãe vai errar, professor vai errar. Pessoas vão falhar com você, pessoas vão trair você, pessoas vão fazer... Vai acontecer. A ideia daquele evangelho triunfalista, que nada de mal, só porque é crente, nada de mal vai acontecer a você, que é tudo perfeito, gente, isso não existe. Jesus já falou, eu não estou falando nada do que não está na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ok? Eu venci o mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Jesus já foi dando a dica, Jesus já foi ensinando. Então, foi exatamente no que Jesus testou e falou para os discípulos, foi em cima da identidade dele. Se ele, lembra na tentação no deserto? Se tu és filho de Deus, não foi se tu és outras coisas, foi se tu és filho de Deus. Ok? Então, essa é uma porta que Satanás, ele ciranda, usa, abusa e aproveita das pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam no terror, tem medo, um medo tão horrível de tudo, de todas as coisas, tem um pensamento distorcido de si mesmo, porque Satanás, ele se aproveita. E não é culpa da pessoa não, hein? Porque a pessoa, ela sente realmente, não é frescura, não é nada disso, ela realmente sofre com isso. Porque passou por todos os órgãos do sentido dela. Criou uma marca. Agora, o que acontece? É justamente aí onde as coisas que acontecem, que a gente precisa trabalhar um pouquinho nisso aí. Eu vou contar sobre o meu testemunho, né? Algo que aconteceu comigo. Por exemplo, meu pai. Eu tinha um pai que, assim, meu Deus, era Deus no céu e homem na terra. De bondade, de amor, querido, amado, meu Deus, assim. Às vezes, quando eu vou falar, eu começo a chorar. Por quê? Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, Júlio. E foi assim, de acidente, assim, esperando ele chegar em casa, tá? Do outro dia, que teve plantão. Eu trabalhava na CELP, quem conhece aí a CELP, o local aí, né? De companhia de energia, né? Aí ele morreu, gente. Ele morreu.
Satanás, ele se aproveita de tudo o que acontece na nossa vida para deixar trauma e ferida na alma. Foi um trauma na minha vida e foi uma ferida na minha alma, muito grande. De ver pessoas, a bichinha, né? Fala assim, né? Criada sem pai. Criada sem pai. Ou eu também poderia estar revoltada com Deus. Que Deus é esse que leva o pai tão bom? Crente. Meu pai era crente, homem fiel, justo, verdadeiro. Sabe? Ele era amado na minha cidade. Meu pai era uma pessoa que estendia as mãos, ajudava a pessoa. Meu pai era, ele evangelizava, falava do amor de Cristo. É um homem incrível. E ele se foi. E aí? Mexeu na minha identidade profundamente. Profundamente. Mas o que foi que eu fiz? Dentro do meu coração, eu pensei, Deus é meu pai. Ele vai ser meu pai. Ele que vai cuidar de mim. Foi sofrimento? Foi. Muito. Foi muito difícil superar. Né? Muito difícil. E essa falta a gente sente até hoje, lógico, a gente sente. Mas o que aconteceu com a minha história? Eu falei para Deus, Deus é meu pai. Eu tenho pai. Eu tenho pai. Eu não fui criada sem pai. A minha mãe foi uma mulher incrível. Ela assumiu a paternidade de uma forma incrível, né? Dia dos Pais eu homenageio ela, né? De que ela que é meu pai. Então ela foi essa pessoa na minha vida, né? E eu pude ver a mão de Deus sobre a nossa vida, eu e das minhas irmãs. Porque só tinha menina em casa. Era minha mãe e mais duas irmãs. A mais velha e a mais nova. E eu sou do meio. Então, quando a minha identidade, ela foi abalada. Como a de muitos aqui. E se eu perguntar, cada um vai ter histórias para contar. Não é verdade? E a gente precisa, gente, é muito importante. Como é que se renova a mente? Eu já estou te dando segredos. Como é que você renova a sua mente? A nossa mente, ela se renova porque é o seguinte, as nossas experiências, a gente não pode apagar. Sabe uma coisa que mais me deixa triste? É a pessoa contar de uma dor muito grande, de um sofrimento muito grande, e chegar o outro e falar assim, esquece isso, deixa pra lá. Gente, não vai esquecer. Não vai esquecer. Se eu for contar da morte do meu pai, eu vou lembrar como se eu estivesse naquele dia, naquele momento, naquela hora. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo que aconteceu. Eu não esqueço. Mas sabe o que é que a gente pode fazer? Reeditar. Amém. Você pode construir algo novo dentro de você. Porque Deus nos deu essa mente criativa. Amém. A primeira coisa que você pode fazer é fazer uma retrospectiva de si mesmo. Primeiro a identidade, tá? E depois da mente. Vamos trabalhar um pouquinho a identidade, depois a gente entra na mente. Tá? A nossa identidade, primeiro, reedição de si mesmo. Você vai ter que passar um tempo. Seja sincera com você mesmo. Seja verdadeira com você mesmo. Não perca. Porque o que acontece muito, Júlio? Que a gente vê, muitas vezes a gente vê as pessoas em terapia falando. Elas não querem pensar. Elas não querem sentir a dor. Elas querem, ao contrário, elas querem fugir da dor. Não é verdade? Não quer. Jesus disse, tome sua cruz. Gente, cruz é símbolo de maldição, é coisa ruim. Não é coisa boa, não. Mas tome sua cruz e segue. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Olha, é dor, é sofrimento. São coisas ruins que acontecem, às vezes não é nada bom. Mas leva ela, minha filha, meu filho, leve ela. Me siga que você vai ficar bem. Me siga que as coisas vão acontecer. Jesus já está dando a dica. A Bíblia já está dizendo tudo. É só a gente descobrir. Amém. A gente não quer abraçar, a gente não quer sentir dor. Então, é uma terapia em casa, sozinho. Eu vou ensinar para você. Você não vai pagar nada. Amém. Eu estou te ensinando. Eu estou te dando a dica. Amém.
Amém? O que você vai Amém. fazer? É Val do Jaboque. Lembra de Jacó? Né, Júlio? Jacó passou tudo no Val do Jaboque? Passou a família, passou tudo e ele ficou sozinho. Ele lutou com o anjo do Senhor. Ele lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceu. Amém. Ele lutou contra Deus e contra os homens. Porque o sogro dele passou a perna dele o tempo todo. Né? Não quero entrar nisso, já é uma outra história, mas é passar tudo, passar no Val de Jaboque. E quando você entra, você vai entrar em Deus. Você vai dizer para ele, pede para o Espírito Santo lembrar, mesmo aquela dor, aquele dia, aquela coisa que foi mais ruim na sua vida. Entra em Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu passei por uma experiência tão traumática. E a dor foi tão grande, Júlio, tão grande, tão grande, tão grande, que o psicólogo vai entender um pouquinho sobre isso. Freud explica sobre isso. Eu entrei em contato com uma dor tão grande. Eu estava sofrendo tanto nesse dia. Tanto, mas tanto, tanto. Que eu entrei em Deus tão profundo, que eu me lembrei de quando eu era criança. Eu disse para Deus, Deus, o Senhor é meu Pai agora. Gente, quando eu lembrei, fiz assim. Como assim? Eu, sozinha, no quarto. Orando, sofrendo, chorando. Foi uma terapia espiritual. Só eu e Deus. Ele faz terapia com Deus, gente. Faz. Estou te ensinando. Amém. Amém. Ele me fez lembrar. E eu lembrei. Tá? Aí, é um tempo de introspecção. Engraçado, Júlio, que eu descobri esses dias, em Israel, o que está acontecendo em Israel agora? Porque já passou a Páscoa, passou a época dos pães asmos. Aí nós estamos naqueles dias que se conta 50 dias até a época de Pentecostes, porque em Israel eles festejam, né? As festas bíblicas, né? Não é a festa judaica, é a festa bíblica, né? Então eles festejam. E o que interessante que foi bem nessa live que você está falando, que eu me lembrei. Quando eu falei, esse é um tempo, eu pensei de falar para vocês, é um tempo de vocês entrarem em introspecção de si mesmo, de pensar sobre essas coisas. Para que a tua identidade seja trabalhada. E nesse tempo, Júlio, que eles estão até a festa de Pentecoste, que é logo depois, 50 dias, esses 50 dias, em Deuteronômio, Levítico 23, 15, depois você lê, anota aí, Levítico 23, 15. Levítico 23, 15 fala assim, e contareis para vós outros, quer dizer, contar os 50 dias. No primeiro, né? No primeiro dia, eles levavam oferta movida ao Senhor, não vou estar falando sobre isso agora, mas depois, Deus fala, contarei para vós mesmo. É para contar para você mesmo, 50 dias, é um tempo de introspecção. É um tempo que você vai pensar sobre você mesmo, vai ser sincero com você mesmo, vai trabalhar a tua alma, o que foi que fez você ficar deprimido, o que está fazendo você... Gente, na presença de Deus, o pânico, o medo e o terror não virá. Confie no amor de Deus, mergulha no amor de Deus. Ele vai vir, o amor de Deus vai vir. O pânico, o medo não vai vir, você não vai ter medo. Então você vai ser sincero. Começar a trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Mas a gente vai ter que entrar em nós mesmos, tá? E trabalhar aquilo em nós que tanto provocou ferida, que tanto provocou mágoa. Por que eu tô com medo? Por que eu tô desse jeito? Pense sobre você mesmo e coloque-se, derrame em Deus. Essa é uma parte de se de obter cura. Porque você vai trazer a consciência, as feridas da alma, tá? Para perdoar quem precisa, pedir perdão a alguém, ou perdoar a si mesmo. Você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Uma coisa muito... Eu tive uma experiência de algumas pessoas que quando elas entram em introspecção, Júlio, muito forte de si mesmo, elas
sentem o amor de Deus, mas também eles percebem, meu Deus, eu feri demais a Jesus. Eu feri demais a Jesus. Se sente tão mal, é de chorar de ver uma pessoa sofrendo assim. Mas calma, você já se perdoou? Se ele já perdoou, se perdoe. Se perdoe. Então, se alguém está precisando de perdoar a si mesmo, se perdoe. Porque o que Jesus sofreu já na cruz, por você, ele já perdoou. E aí você vai aprender a perdoar o outro também. Amém. Ok? Amém. Em 1 Coríntios 10, 4 e 5, essa é uma outra, tá? Uma outra forma de você renovar a sua mente. Vocês estão vendo que a gente já trabalhou a identidade, tá? A tua identidade já está sendo trabalhada aí, já está sendo renovada, tá? Amém. Aí a gente vai também trabalhar um pouquinho agora com a nossa mente. Com a nossa mente. Aí no verso 4, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vamos lá para esse versículo que é bem interessante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Primeira coisa, assuma o controle da sua mente. Você precisa assumir o controle da sua mente. Por quê? Porque no versículo 4, na parte B, ele fala, anulando nós sofisma. Quem tem que anular o sofisma, a mentira, tá? Aquilo que você disse que é verdade para você, mas não é. Você que tem que anular. Alguém falou aí dos pensamentos positivos? É por aí. É você que tem que declarar com a sua boca. Porque Deus, ele trouxe, alguém falou sobre trazer a existência. Deus trouxe a mim e a você a existência pelo poder das palavras. E ele colocou esse poder em você. Porque comprovadamente, cientificamente, em você existe o DNA de Deus. Quem entende um pouco de genética, tem aqueles números, né? E tem os números, tá? Aqueles números são exatamente o tetagrama de Deus, Yahvé. Mas isso é uma conversa para outra hora. Mas esta é a boa notícia para você. Você tem o DNA de Deus. Você tem a criatividade de Deus. Então você pode, com a tua boca, declarar. Você pode, porque as palavras, elas são vivas. Você vai soltar no reino espiritual e ela vai, em algum lugar ela vai frutificar. Uma hora ela frutifica. Ok? Tudo que ligado na terra será ligado no céu, né? Boa. É por aí. Entendeu? Então é você que tem que derrubar. Agora, olha só que interessante, no versículo 5, ele fala, no finalzinho do 4, fala assim, anulando nós, sofismas. Anulando nós. Então, você tem que anular. 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento. Agora vem a parte melhor. Eu vou fechar. Já passou das 9, né, Júlio? Mas vamos seguindo. Eu vou fechar. Amém. As partes melhores estão vindo. As coisas melhores estão vindo, gente. Segura aí. Amém. Amém. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é isso? O que o Senhor está falando com isso? O que Paulo está... O que né? O autor desse livro, Paulo, estava falando sobre isso. Altivez é soberba, é arrogância, tá? Que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que foi formado na tua mente, tudo aquilo que está na sua mente, tá? É um tipo de conhecimento. Você sabia disso? É um tipo de conhecimento. Você conhece você, tá? Você diz que conhece você das experiências que você teve. Pode ser distorcido ou não, mas é um conhecimento. Ok? O sofisma, você mesmo anula, tá? E é toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus.
Quando fala que é para derrubar todo o, o pensamento altivo, é pensamento de soberba, de orgulho. O que é isso? Muitas vezes, as pessoas, elas querem usar a palavra de Deus, tá, para justificar coisas que não devem fazer. Tá? Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você tem um conhecimento dentro de você de algumas coisas, mas esse conhecimento que é a palavra de Deus, a gente não quer assumir. A gente não quer colocar esse conhecimento no coração. E termina atropelando tudo. Porque esse conhecimento de Deus precisa entrar aqui. Esse conhecimento de Deus precisa estar aqui na nossa mente. Porque quando esse conhecimento de Deus está aqui na nossa mente, a gente leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você vai testar seus pensamentos. Você vai testar seus pensamentos. Por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, aí a pessoa falou assim, eu falei, mas por que você diz que você é assim? E isso está certo? Ela falou assim, porque Deus me disse. Eu falei, como é que você tem certeza que Deus disse? Onde é que você entende que foi Deus que falou para você? O respaldo, a única lugar que nós temos respaldo do que é de Deus e o que não é através da palavra. Amém. Se não tiver aqui, meu irmão, minha irmã, desconsidera. Eu sei que tem coisas, por exemplo, às vezes você está para decidir para um emprego, não sabe se muda para uma casa, né? Não sabe, está pedindo orientação de Deus, se compra isso, né? Um imóvel, uma casa, tudo bem, isso é coisa pessoal. Deus pode falar? Pode, sim, claro, e fala, pessoal, que não está na Bíblia. Mas princípios é princípios. Princípios bíblicos é princípio. Por exemplo, traição, o casal que está casado, a minha esposa ou meu marido não liga para mim, ele não sei o quê, nananã, então eu vou arrumar outra. Então é como se aquilo ali desse direito para ela trair o marido, ou o marido trair a esposa. Porque não está tendo relação sexual, porque está brigando muito. Aí acha que Deus deu direito para ela fazer isso. Isso e muitas outras coisas são princípios bíblicos, tá? Quando você está com a palavra de Deus aqui, o que é que acontece? Você vai julgar, levar o pensamento cativo à obediência de Cristo, é julgar esse pensamento. Peraí, esse pensamento está vindo de quem? Está vindo de onde? Sabe, Júlio, muitas vezes as pessoas elas não querem pensar. Não quer pensar. E muita gente deixa a terapia, porque a terapia, gente, é fazer você pensar. É fazer você pensar. De um modo geral, né? Não é só isso, não é? Mas é você pensar. Aí você vai abrir agora em Romanos 12, porque eu tenho uma bomba para te passar. A gente vai para Romanos 12 agora, porque é incrível o que tem lá. É incrível o que tem lá. Romanos 12. Romanos 12. 1 e 2. Muita gente já sabe de cor, né? Pode saltear. Mas deixa eu te falar uma coisa bem interessante aqui que tem aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo. Olha o que ele está dizendo, corpo. Aonde é que passa todas as nossas sensações para poder a nossa mente aprender coisas e conectar e arquivar a memória? É através do quê? Corpo. Isso é incrível, né, Júlia? Isso é incrível. A Bíblia está explicando tudo. A Bíblia está dizendo tudo, gente. Pelo amor de Deus, é muito lindo isso.
que apresenteis o vosso corpo vivo. Vivo significa o quê? Ativo, pensando, olha, peraí, ó, não é por aí não, eu não vou fazer isso não, peraí. Entendeu? Você está ali, atento, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Aí vem a mente. Também. Percebe que ele fala das duas coisas? Mente e razão. Emoção e razão. Ele está pegando as duas coisas. Aí lá atrás, em Mateus, Jesus faz a mesma coisa com os discípulos. Fala da identidade dele, fala da emoção e fala da mente. As portas do inferno. Ele fala dessas portas do inferno. Isso é incrível. Isso é incrível. Que é o vosso culto racional. Meu irmão, pense, pelo amor de Deus. Não vai fazer coisa com o teu corpo, porque está passando tudo, mas é gostoso, né? É gostoso. Às vezes você sabe que você não pode comer aquela comida, você não pode estar fazendo um tratamento, ou aquilo mesmo não te faz mal, né? Vai começar de refrigerante, né? Não vou nem falar sobre isso, né? Sabe o que faz mal? Mas vive ali, ó. Tomando. Que corpo é esse? É esse corpo que passa a sensação gostosa, sentiu, deu prazer. Aí, ativou na memória. Então ele pensa, refrigerante é gostoso, aquilo é uma delícia, eu quero aquilo. Aí ele fala, e não vos conformeis com este século. Isto é este século. Esses pensamentos que você forma em você mesmo. Isso é este século. Isso é incrível. Isto é incrível. Que atualizada essa Bíblia é. É para hoje. Médios. Então, não, mas transformados pela renovação da vossa mente. Amém. Você é filho de Deus. Você precisa saber que você é filho de Deus. Salmo 139, tá? Eu acho que é 15 e 16. Leia sobre isso. Você sabia que tem um livro? Eu não estou dizendo não, gente. Vai ler lá. Salmo 139, que acho que é 16. 15 e 16. Tem um livro que Deus escreveu ao seu respeito. Antes mesmo, ele te viu em substância informe. Antes mesmo que você nascesse. Foi escrito sobre você. Antes mesmo que um dia tivesse acontecido. Gente, algo espiritual é muito forte. Tem coisas que Deus escreveu a teu respeito. Feito de forma admirável e especial, né? Não te conforma com o que você é hoje. Não te conforma com o que você é hoje. Aquilo que você pensa que é e é negativo sobre você. E agora eu vou te dar uma coisa assim incrível que vai dizer, não, essa vai fechar. Vai fechar. É incrível, 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 incrível. Vamos lá. É Salmo 139, 16, tá? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Isso é tremendo, né? Querido, sabe como é que você renova sua mente? Deixando Jesus escrever na tua vida. Aleluia. Lembra como Jesus disse? Jesus disse assim, em Mateus 18:3, em verdade vos digo, que se não vos converter e se não vos fizeres como criança, de modo algum entrareis no reino. De modo algum entrareis no reino. Amém, Jesus. Sabe por que Jesus falou como criança? Não é por causa, tem que ser ingênuo, tem que ser não sei o quê. Não, não é nada disso, que a gente vai ser ingênuo mesmo. Não vai. Já estamos no fruto do pecado, infelizmente, já era. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, biblicamente falando. Né? A criança, ela quando, né, criança mente, né? Criança aprende a mentir. Nem tá cara dura. Né? A gente fala assim, não mexa nesse, bota um bolinho lá, uma coisa, não mexa.
né? A gente vê, quando a gente está estudando psicologia, a gente vê vídeos assim, é muito engraçado. Aí não mexe, aí aquela criança pequenininha vai lá, a gente sai do quarto, né? Sai e deixa a criança lá. Aí ele acha que ninguém tá vendo, aí vai lá e passa a mão no bolo, come o bolo, aí depois ainda tá com a boca suja, mas, nossa, não tem mais. Quem foi que comeu? Foi você, fulano? Aí ele fala assim, e a boca toda suja. Entendeu? Não é isso, gente. Não é isso. É que a criança, ela é como um papel em branco. O que imprime nela, fica. Amém. Então, deixa Deus imprimir a palavra dele Amém. na sua vida. Quem ele pensa de Aleluia. você. Eu podia passar Amém. trocentos versículos sobre identidade, sobre quem é você no reino. Trocentos. Porque tem muita coisa boa de Deus sobre você. Tá? Amém, E Jesus. por último, assim, mas para fechar, não, com essa você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Olha que Amém. incrível, olha que incrível. Vamos para Deuteronômio 6:8. Essa vai ser para fechar. Amém, Jesus. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo certo aí? Amém. Tá dando para entender? Amém. Deuteronômio 6:8. Em Deuteronômio 6, Deus está falando sobre os mandamentos dele, né? Sobre a palavra dele, os mandamentos dele, palavra, né? E ele está falando para ensinar os filhos, está falando para você, e é incrível, uma revelação aqui tremenda. Ele fala assim, ó, também as atarás, a palavra dele, as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ele está falando da palavra. A palavra é para atar nas mãos e ela também te será por frontal dos olhos. E o que é o frontal dos olhos? Se não é na testa. Se não é na tua mente. Atar a palavra do Senhor na mente. A gente precisa aprender a ler a Bíblia. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Ele vai te mostrar. Estude a Bíblia. Amém. Tem todas as respostas. Todas. No frontal, as atarás. Mão fala de serviço, mão fala de ações, fala de trabalho. Quando você ata a palavra do Senhor, quando você escreve ela, quando você está ali, é o ensino de Deus está aqui. As minhas mãos vão fazer o que está aqui. A psicologia Amém. descobre que primeiro vem o pensamento. A pessoa pensa, a pessoa maquina e depois ela faz. Por exemplo, um exemplo grotesco. A pessoa que rouba, ela planeja. Ela planeja. Como é que eu vou roubar? Como é que eu vou fazer? Se a palavra do Senhor está aqui, as minhas mãos não vão fazer. Tem uma teoria em psicologia que eu acho muito boa, a cognitiva comportamental, ela trabalha muito com o pensamento. Eu acho fantástico também. Eu amo. Porque ela trabalha muito com o pensamento. De trabalhar o pensamento, que é o pensamento automático, né? Aquele pensamento que a pessoa pensou e já vai fazendo, nem para pensar. É tão rápido o pensamento. Não, mas eu não sei por que eu faço. Depois a gente vai, fuçando, até achar o pensamento automático da pessoa. Pensa nisso. Tá? Então, esse pensamento. Aí, ó. Agora, vamos lá que eu tô fechando. Vamos lá. Quando eu ponho as palavras de Deus na minha mente, tá? A minha mente é reconectada com Deus. Isso é não se reconformar com o mundo. Porque a minha mente, ela está conectada com Deus. Não é uma coisa mecânica. Tem que ter emoção, tem que ter razão. Tá tudo junto e misturado, gente. Não tem esse negócio. Então, para de querer dizer assim, ai não, tu pode ficar da emoção. É razão, é emoção, é razão. Não, é tudo junto. Porque quando eu estou em Deus, Davi fala que ele tem prazer. Diz que a palavra é como mel. Olha aí, olha a emoção aí. A palavra é como mel. Aquela música do David, né? Teu nome, né? Teu nome é como mel, né?
né? Então, a palavra do Senhor é como um mel, né? Olha aí, emoção, olha aí o paladar, olha aí, ó, tá passando pelo quê? Pelo corpo. É tudo junto, gente, é tudo junto. O amor é tudo junto. Eu tenho prazer de ler a Bíblia, eu tenho prazer de ouvir, eu tenho prazer de falar, porque eu estou vendo com os meus olhos. Eu estou imaginando, quando eu leio as histórias bíblicas, eu estou imaginando, eu estou construindo algo aqui. Eu estou armazenando coisa aqui. E isso você tem que permitir todos os seus órgãos do sentido trabalhar junto com você. É essa construção, é isso que tem que ser trabalhado. Você tem que trabalhar, é uma construção. Isso não é de um dia para o outro. Mas essa construção que tem que ser, tem que estar acontecendo na nossa vida diariamente, porque daí o prazer vai vir, a alegria vai vir, aquela coisa tá. Eu fui criada num evangélico, Júlio, então assim, eu passei por muito. Eu tinha que ler Bíblia todo dia, aí tem que ler, aí me disse, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, hoje é prazer. É um prazer, eu amo, eu tô aqui, não vontade de chorar quando eu leio a Bíblia. Eu choro lendo. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Como é que eu não senti isso? Meu Deus! Tá? Agora veja só que é interessante. Ele fala para não tomar a forma do mundo. O que é não tomar a forma do mundo? Veja bem. O que hoje está acontecendo muito? Existem ideologias. Ideologia de gênero, ideologia da relatividade e outras ideologias. São ensinos. Então, a gente tem que estar prestando atenção que tipo de ensino você está recebendo de fora. Que tipo de ensino o teu filho, a tua filha está recebendo de fora? Que tipo de ensino? É um ensino, é uma ideologia. E aí as pessoas vão começar a acreditar naquela verdade que é um sofisma. Não é. Não é uma verdade. Aí, você sabe que Satanás, ele não cria nada. Ele só imita. Aí eu fico pensando. Ele fala assim, no 8, olha só que incrível. Olha só que incrível. No versículo 8, ele fala assim, também as atarás como sinal. A palavra de Deus, ele está dizendo que você vai pegar essa palavra, vai ser como sinal na tua mão, tá? Na tua mão e na fronte. Satanás, ele imita. Ele é um mentiroso. Não quero dizer mais nada, porque já está dando raiva dele. Não vou dizer coisa aqui que não pode. É um mentiroso. Safado. Né? É um safado. Pensa. A marca da besta é um sinal. A Bíblia diz, vai ser aqui e aqui, na mão. O que Jesus mandou, o que Deus mandou fazer com a palavra dele? Pega essa. Amém, Jesus. Pega essa, pessoal. Amém. É um ensino. Essa ideologia. Esse ensino. Aí, aquela palavra de ontem, Rebeca, coloca aquela palavra ontem, de Isaías, aí daqueles que trocam o certo pelo errado. Que dizem que as coisas boas é que são ruins. Isaías fala sobre isso. Esse versículo, ele é incrível, 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 incrível. Vamos lá, foi Isaías 1, 2, 3. Foi Isaías. Isaías fala sobre isso. Se você lembrar, Beca, põe para mim lá. E fala sobre isso. A ideologia. Satanás, ele imita. Ele não cria. Precisamos cuidar muito do que nós estamos ouvindo e o que estamos aceitando por verdade. Especialmente para os nossos filhos, nossos adolescentes. De achar que pode experimentar. Negando, porque a ciência fala a questão da biológica, a questão biológica agora não é mais, né? Está trocando aí as verdades. Ele imita. Então, lá, naquele Velho Testamento que você diz que é velho, está mais novo do que você imagina. Está mais novo do que você imagina. Ele diz, ata essa palavra na tua testa e na tua Amém. mão. Amém. Mão é ação. A hora que a palavra de Deus está na cabeça,
vai fazer igual o Júlio fez. Eu vou montar um negócio, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar. Amém. Eu vou ajudar. Amém. Eu vou fazer. Mãos, faz. E quando você aceita a ideologia deste século, você vai começar a agir de acordo com a ideologia, porque já está aqui, já estou aqui. 66, será que está botando esse número bem grande aqui? Claro que não, gente. Claro que não. Então pense sobre isso. Então você vai renovar a sua mente assim. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Queria te Desculpa, agradecer, gente, Jéssica. que a gente Nada, passou. eu que te agradeço por essa palavra poderosa, que o Senhor ele pôde falar aos nossos corações através da tua vida. Quero te agradecer poderosamente, que o Senhor ele te dê em dobro isso, em nome do Senhor Jesus, que realmente a capacidade da gente realizar algo extraordinário, né, começa pela nossa mente, né? Isso é algo poderoso realmente. Por isso que quando o Senhor falou esse tema no meu coração, principalmente nesses dias que a gente sabe que tem pessoas que têm sofrido muito, Sim, como você falou, é sim. algo poderoso realmente que e a gente sabe, eu não sei se ainda é assim, Jéssica, mas eu imagino que ainda muitas pessoas ela tem essas dificuldades de querer procurar um psicólogo, um psiquiatra, às vezes sente medo. Que é Eu muito tenho bom, né, uma Júlio? é, Eu acho que e é bom, terapia é né? muito bom. Procure um terapeuta, é importante. Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga mesmo, formação. E tenho pós em terapia de casal e de família. E eu amo atender, porque a gente ajuda a pessoa a ela se descobrir, Amém. se redescobrir. Vale a pena, e é para a vida inteira. E é para a vida inteira. É Amém. importante, sim, né? Amém. Eu queria que você deixasse só o seu contato logo para quem quisesse te procurar, né? Depois, Aham. se você puder, deixar o seu Tá. contato aí. Uhum. Se você quiser, o meu Instagram, né? Meu telefone de Instagram, ah, Tá. se a Rebeca pode, se a Rebeca, você pode escrever aí para mim, Rebeca? E eu vou Depois eu vou falar colocar aqui. lá no Stories também. Eu vou colocar Isso. lá no Stories Uhum. lá o seu contato também. Para quem Aham. quiser te procurar Beleza. depois, ter Aham. consultas com você. Mas eu Eu queria acho que te a Rebeca vai agradecer escrever bem. verdadeiramente, Beleza, obrigada, Júlio. viu? Queria que você encerrasse orando. Orando aí por essas vidas que teve aí na live, pelas que vão assistir ainda no YouTube, depois que vai ficar lá Você vai no deixar canal do gravado, YouTube também. né? Vou deixar gravado. E aí eu queria Ok. que você orasse Ok. aí. Amém? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. A tua Sim, Deus. bondade, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas é algo infinito. Elas são Sim. renovadas, meu Deus, as tuas misericórdias a cada Obrigado. manhã. A cada manhã que a gente Aleluia. levanta, a gente olha para o céu e vê a tua misericórdia sendo renovada em nossas vidas. Amém, Jesus. Eu quero clamar ao Senhor e pedir ao Senhor por todas as Sim, pessoas, meu Deus, que estão sofrendo sim, nesta Deus. hora. Oh, Aquelas pessoas que Jesus. estão em luto. Deus, nós Sim. queremos pedir ao Senhor Oh, que o Senhor Jesus. venha, Senhor, trocar as suas Vem, vestes. Deus, sim, trazer, Deus. ó Deus, sobre essas pessoas a tua paz. Trazer, Senhor, o Sim, teu Jesus. consolo, o teu conforto. Em nome Conforta, de Pai, o Jesus, coração dos Deus, teus nessa filhos, hora. Pai. E eu peço no nome de Jesus agora, liberamos a tua cura agora Sim, sobre aqueles Jesus, que em estão nome de doentes, Jesus. não só pela Sim, Covid, Deus. mas qualquer outra doença, Senhor, que estão precisando, ó Sim, Deus, Deus. estão no hospital, que estão sofrendo, precisando da tua Sim, cura. Deus. Liberamos a Em tua cura nome, agora em nome de sim, Deus. Jesus. Em nome de Pedimos, ó Deus, Jesus. agora pelos teus anjos, que o Senhor vá em socorro dessas pessoas agora. Sim, Pedimos, ó Jesus. Deus, também sobre aqueles que estão sem emprego. Abre Oh, Deus. agora. Nós Ah, ligamos meu aqui Deus, em na nome de terra. Jesus. Nós declaramos as Sim, Deus. portas Em de nome de emprego Jesus. sejam abertas para os seus filhos. Sim, Deus. Eu peço agora também, Senhor, sobre a questão que estão passando necessidades. Que o Senhor esteja Sim, Deus. trazendo alimentos, Senhor, na Em mesa, nome, Senhor, de todos, que nunca falte, sim, Deus. Senhor, o pão Em sobre nome a de vida Jesus. deles. Eu peço que o Senhor Sim, abençoe a cada um, Senhor. Aquelas sim, pessoas que Deus. estão, ó Deus, que se sentem sozinhas, eu peço que o Senhor Jesus, o Senhor vá ao Sim, encontro dessas pessoas, e o Senhor sim, abraça as Deus. pessoas, Jesus. Abraço, Deus, em Abraça as nome de pessoas, Jesus. Pai, em nome de Sim, Jesus. em nome Eu de peço, Senhor, Jesus. sobre aquelas pessoas que estão com problema estão com medo,
estão tendo crise de pânico, estão tendo crise de ansiedade, nós ordenamos agora que vocês sejam libertos agora, sejam livres de todo medo, de todo pânico, toda ansiedade, em nome de Jesus. Declaramos a paz do Senhor, declaramos o shalom de Deus. O shalom de Deus, que é uma paz, é uma completude. É a completude do Senhor. Nada, nada, nada faltará, porque o Senhor é tudo. O Senhor não faltará na vida dessas pessoas. Aleluia. Nós choramos e te agradecemos. E que a graça do Senhor e a paz do Senhor, o shalom do Senhor, estejam sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, te agradeço Deus. mais uma vez. Viu? Fica na paz, Deus te abençoe. Amém, querido. Amém. Obrigada.